Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo, obviamente, da hora que você está assistindo esse vídeo. Essa aula é referente ao conteúdo da quarta aula da disciplina de Informática Aplicada a Sistemas Livres, ministrada dentro do curso técnico integrado ao ensino médio de Informática para a Internet, ofertado pelo Instituto Federal do Tocantins, Campus Palmas. Então, peço licença aos meus colegas internautas para me dirigir especificamente aos meus alunos, meus estudantes dessa disciplina, que vão ou deverão usar esse vídeo como material de apoio para estudar para a disciplina. Então, veja, essa aula, muito provavelmente, seguindo o nosso esquema, já foi ministrada presencialmente, e aí fica aqui algumas dicas ou um resumo dessa aula para a gente poder usar para quem eventualmente não assistiu a disciplina ou para não assistiu a aula, né, naquele dia, no dia presencial, no dia da aula, ou para quem quer rever. Então, hoje, basicamente, nós vamos tratar da instalação básica do sistema operacional que nós vamos usar durante toda a disciplina, que é o sistema Linux. Nós já explicamos o que é Linux, enfim, a característica de um sistema livre e um sistema operacional livre, já mostramos, enfim, discutimos nas 3 aulas anteriores bastante sobre isso. Hoje, então, nós vamos mostrar o resumo do que é, como fazer a instalação do sistema Linux no seu computador. E é uma aula importante pelo seguinte motivo, porque muitos de vocês, às vezes, têm computadores em casa, né? E esses computadores que vocês têm em casa... Então, pessoal, nós temos essa opção, né, de instalar o sistema operacional. Mas como a gente sabe que vocês são alunos ou estudantes de primeiro ano, pode ser que o computador que vocês tenham disponível seja um computador que seja compartilhado por várias pessoas dentro da tua casa, não é? Tua mãe, teu pai, teu irmão, tua irmã, enfim. E às vezes, na maioria das vezes, esse computador tem o sistema operacional Windows, mesmo que pirata, né, na grande maioria, mas tem. Então você tem 2 opções: ou você formata, aliás 3 na verdade, ou você formata o computador e coloca só Linux e briga com todo mundo, que eu não recomendo, ou você instala o sistema operacional Linux ao lado do Windows, mas para isso precisa de uma certa segurança para não danificar nada no sistema Windows da tua casa. Ou a terceira opção, que é essa que nós vamos mostrar hoje: você instalar um software, um outro sistema que não é operacional, mas que é livre também, chamado VirtualBox, onde esse sistema permite que você instale outros sistemas operacionais sem precisar formatar seu computador. Você vai instalar dentro do que a gente chama de máquina virtual. Então você vai construir uma máquina, um computador virtual, usando esse VirtualBox, e dentro desse computador você vai fazer o procedimento de instalação do sistema. E aí, toda vez que precisar usar o sistema, por exemplo, o Linux, você vai entrar no seu Windows normal, abrir a máquina virtual, e dentro dessa máquina virtual, que vai ser representada por uma janela na sua tela, né, na sua tela maior, você executará tudo aquilo que nós precisaremos executar, ou quase tudo, né, que nós precisaremos executar durante a disciplina. Claro que quanto mais você evoluir no curso, mais segurança você vai adquirir, e aí a gente recomenda que você realmente tenha uma instalação real do Linux dentro da tua máquina, mesmo que dividindo o disco, dividindo a máquina com outro sistema operacional tipo Windows, tá certo? Mas por enquanto nós vamos mostrar o seguinte, ó. Este camarada aqui é o tal do VirtualBox, tá certo? Como é que você instala o VirtualBox no seu computador? Bom, você vai lá no site no Google, né, por exemplo, e vai dizer assim: olha, vai procurar lá VirtualBox para Windows no Google. E aí ele vai te mostrar alguns sites, dentre eles o site oficial do VirtualBox, o de onde realmente você pode ter confiança do que está baixando, e aí você
baixa a versão Windows do VirtualBox e instala. É um pequenininho, é um software pequeno, você instala somente clicando em cima do ícone dele, né? E ele vai pedindo lá próximo, 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 e você instala sem nenhum problema. Depois que instalar, o problema é esse aqui, ó. Ele vai criar um íconezinho parecido com esse, dependendo da versão. Lá no Windows pode ser que tenha um ícone mais bonitinho e tal, mas esse aqui é o VirtualBox que tem na minha própria máquina Linux aqui, né? Bom, depois disso, depois que você instalou, você vai ter que ir lá no site do Ubuntu, vou colocar lá, Ubuntu, baixar Ubuntu. Aí ele vai te dar o site oficial da Ubuntu, que normalmente é ubuntu.com, né? E aí você vai baixar o arquivo responsável pelo CD, né? Ou seja, é como a gente diz assim, é como se você fosse pegar o arquivo, usando uma palavra que talvez não possa ainda não ser cotidiana para você, mas você vai baixar uma ISO, uma imagem do sistema operacional usada para instalação. Normalmente, a ISO, deixa eu localizar a minha aqui, só para você ter uma ideia. Cadê? Aqui, ó. Normalmente, você tem esse formato de arquivo aqui, ó. Ubuntu, aí a versão, se é para desktop ou para servidor, e aqui a arquitetura para qual a versão funciona, ou na qual a versão funciona. Lembrando sempre, a arquitetura tem a ver com as informações que vocês estão aprendendo lá na disciplina do professor Rodrigo, que é Fundamentos de Informática. Então ele deve falar, ou se já não falou, falará de arquiteturas 64 bits e 32 bits. Você tem que saber se o seu computador tem uma dessas arquiteturas, se é 64 ou 32. Dependendo da arquitetura que for, você baixa a imagem para para a arquitetura do seu computador. Então, ou é o Ubuntu 14.04.3 Desktop AMD 64, ou vai ter aqui i386, certo? Que é a imagem para a arquitetura de 32 bits. Então, baixando isso, ou seja, instalando o VirtualBox e baixando essa imagem, nós já estamos prontos para fazer a nossa instalação, né? Então, para fazer a instalação, nós temos que fazer o seguinte: temos que acionar o VirtualBox, clicando aqui, né? Aí você vê que ele vai abrir essa tela, né? No seu VirtualBox, se for a primeira vez que você está usando, nesta coluna aqui não vai ter absolutamente nada, né? Porque aqui já foram máquinas virtuais que eu criei. Então, vai estar tudo em branco. O que você tem que fazer aqui é clicar em novo, aqui, ó, novo. Aí ele vai pedir o nome da máquina virtual. Ao digitar aqui Linux, ele já mudou aqui a versão, ó, Linux 64 bits. Se o seu for 32 bits, você clica aqui e escolhe 32 bits, tá certo? E a partir daí você clica em próximo aqui. Bom, aqui é importante o tamanho da memória. O tamanho da memória, pessoal, normalmente a gente recomenda que você use um tamanho que não comprometa o seu próprio sistema, ou seja, o sistema que você está usando para instalar o VirtualBox e criar a máquina virtual. Então, nesse momento aqui, nós estamos criando uma máquina, um computador que não existe. Então, o computador ele é formado de memória principal, né, basicamente, memória principal, processador e disco. Bom, o processador vai ser o mesmo processador da sua máquina, o processador físico. Agora, a memória e o disco, você vai ter que criar proporcional àquela memória e disco que você tem na sua máquina. Então, se você tem 6 GB, você coloca aqui metadinha dos teus 6 GB, então por volta de 3 e pouquinho aqui, pronto, por exemplo, né? Se você tem 8 GB, então você põe 4, se você tem 4 GB, então você põe 2. Claro que quanto menos memória, mais difícil vai ser executar o sistema, né? Então, o meu aqui tem bastante memória, mas eu vou colocar 3, porque o meu tem 16 GB, eu poderia até colocar 8, mas vou colocar 3 para exemplificar que funciona também se você tiver um computador de 6 GB, tá? Então, próximo, aí na próxima tela é para escolher o disco rígido da tua máquina virtual, da máquina que você está criando. Então você escolhe, tem 3 opções: não criar, né? Não adicionar, no caso um disco rígido, usar um disco rígido já existente, que no caso nós não temos. Então, a única opção que resta para nós é criar um disco virtual agora. Então, escolha essa opção e Create aqui. A partir daí, ele pergunta qual é o tipo do arquivo que vai conter o disco rígido. Sem descer em detalhes
nas diferenças de cada um desses tipos, vamos escolher o VDI, que é o padrão de arquivo de HD do VirtualBox, né? VirtualBox Disk Image. Então a gente escolhe este aqui, a princípio, considerando que nós estamos em início de carreira, nós vamos escolher esse tipo aí, ok? Então, próximo aqui, e depois a próxima opção é o tamanho, você escolher o tamanho do disco. O tamanho do disco, você pode escolher tamanho fixo ou pode escolher tamanho dinâmico. A melhor opção é tamanho dinâmico, porque como você pode não saber quanto espaço em disco você vai usar na sua máquina virtual, quando você coloca dinamicamente alocado, significa dizer que o disco vai crescer ou diminuir de acordo com o que você precisar. Então, obviamente, que esta aqui é a melhor opção. Bom, a partir daqui, a localização, ou seja, onde que vai ser localizado esse disco, tá certo? Aqui você pode escolher o diretório onde vai ser localizado. O nome da máquina do disco virtual vai se chamar linux.vdi, mas você pode mudar aqui, ó, né? Pode mudar o nome que você quiser, pode colocar, sei lá, HD, HD1, alguma coisa desse tipo. Pode escolher, por exemplo, onde que você quer colocar. Eu quero colocar, sei lá, dentro aqui de CCM VirtualBox Linux. Pronto, então deixo aí mesmo, tá certo? Aqui o tamanho está 8 GB, mas é dinamicamente alocado, como nós já escolhemos na tela anterior. A partir daí eu só faço o Create aqui e ele criou minha máquina virtual. Significa dizer que agora eu tenho um computador para instalar o Linux dentro do meu outro sistema que está fisicamente, realmente instalado na minha máquina, ok? Bom, a partir daí o processo é bastante simples. Você agora tem que ligar a máquina, né? Só que você vai ligar a máquina com a associação que a gente faz é o seguinte, ó, você vai ligar a máquina com o pendrive, com o sistema operacional para instalar, enxuxado na máquina, né? Só que lembra que a máquina é virtual, ela não tem nada físico. Então a primeira coisa é o seguinte, ela está desligada aqui, tá vendo? Então a primeira coisa que eu vou fazer é ligá-la, certo? Então para eu ligar a máquina, deixa eu só colocar aqui, tentar colocar isso aqui numa telinha menor para a gente poder ir se vendo aqui, né? Então, para eu poder ligar a máquina, o que eu tenho que fazer é escolher a máquina aqui e clicar aqui em iniciar ou start, né? Aí você vai notar, ou melhor, perdão. Antes eu tenho que colocar, desculpem aqui, deixa eu só, tá? Eu tenho que, antes de clicar em iniciar, eu tenho que marcar aqui a máquina e vir aqui em configurações, porque eu preciso colocar o pendrive na máquina antes de ligar, porque senão ela não vai ter sistema, né? Então eu venho aqui em armazenamento, aí você nota que quando eu escolher armazenamento, vão ter dois controladores, um que é o do meu HD, que é aquele que eu criei, tá vendo? HD1.vdi, e o outro está vazio, que seria correspondente ao meu CD, ao meu pendrive, ao meu USB lá, minha porta USB, tá certo? Que não tem nada espetado nela. Eu vou espetar agora um pendrive, né, com aquela imagem do Linux que eu já havia baixado anteriormente. Então, para isso, eu clico aqui, escolho esta lupazinha, ó, tá? Aí escolho a imagem, ó, tá vendo aí? Ubuntu 14.04. Ah, mas se ela não tiver aqui? Se não tiver aqui, você vem aqui no teu gerenciador de arquivo e acha a imagem, que deve estar por aqui, ó, Ubuntu 14.04 desktop AMD64.ISO e Open. Nota que agora o meu controlador IDE, ou seja, a minha unidade de CD ou meu pendrive e tudo mais, já está com o Ubuntu lá dentro. Ou seja, já estou pronto para iniciar a minha máquina com o pendrive ou com o CD ou com o DVD dentro e ela dar boot para mim. Veja, minha máquina virtual, né? Lembra sempre disso. Isso feito, clico na máquina e agora sim, Start. Aí você vai perceber que ela já vai iniciar. Essa tela que você vai ver aqui são as telas, exatamente as telas que você veria se você estivesse instalando o sistema no seu computador. Exatamente as mesmas telas, tá? Bom que se diga. Então, veja, ó, o Ubuntu 14.04 está iniciando a instalação. Então, se você tivesse enxuxado o pendrive na sua máquina lá, esse mesmo pendrive com essa imagem do Linux, dado boot nela, o que ia aparecer para você era exatamente isto aqui, ó. Tá vendo? Ó, tela de instalação do sistema operacional. Beleza? Vou deixar aqui o tamanho direitinho. Bom,
Aí a partir daí é só seguir os passos. Aí veja, até então o que nós fizemos foi criar uma máquina virtual usando o VirtualBox. A partir de agora, nós demos boot e vamos começar o processo de instalação. Demos boot com o pendrive que a gente criou, certo? Bom, aqui eu escolho a linguagem que eu quero, vamos lá, português do Brasil, né? Aí eu tenho duas opções, experimentar o sistema ou instalar. Queremos instalar, então instalar o sistema. A partir daí ele vai te dar algumas telas antes de fazer o processo de instalação, que demora por volta de 20 minutos, né? Bom, se você estiver fazendo na sua casa, você vai marcar aqui, ó, essas duas opções também. Por quê? Porque essas duas opções instalam pacotes adicionais que normalmente são necessários durante o uso do sistema. Para mim aqui, eu não vou marcar porque é só uma demonstração, né? Eu não vou usar essa máquina virtual de fato porque eu tenho o sistema instalado na minha máquina. Então não vou marcar para ele não demorar mais. Quanto mais eu marcar aqui, mais demora a instalação. Por quê? Porque além de instalar o que está na imagem, que eu já baixei da internet, ele ainda vai buscar algumas outras informações da internet para instalar na máquina virtual. Beleza? Então não vou marcar, mas você, quando for fazer, marque. Aí clica aqui em continuar. A partir daí ele vai te dar 3 opções, são tipos de instalação. Você pode ou apagar o disco e reinstalar todo o Ubuntu, ou seja, você vai instalar o Ubuntu no disco todo. Essa é a opção que nós vamos usar aqui, porque o nosso disco virtual que a gente criou é só para o Linux. Quando você for instalar na sua casa, você não vai escolher isso aqui, você vai escolher a opção avançada, que eu não vou mostrar agora, para efeito de não embananar a cabeça de ninguém, certo? Então, a opção avançada te dá a opção de instalar o sistema junto com outro, né? Você fazer o reparticionamento do disco de forma que caibam os dois sistemas lá dentro. Neste nosso caso, a máquina virtual vai conter somente o Linux. Se vai conter somente o Linux, você escolhe essa primeira opção aqui, ok? Aí instalar agora. A partir daí ele vai dizer, olha, cuidado, se continuar vai apagar tudo. Essa mesma mensagem ele vai dar lá para você se estiver instalando na sua máquina real. Na nossa máquina virtual, não me interessa se ele vai apagar tudo ou não, porque o meu disco foi criado só para isso, né? Então, pode fazer o que tem que fazer. A partir daí ele vai demorar um pouquinho, nota que a luzinha aqui está piscando, né, do HD e tal, é como se ele estivesse formatando aquele disco que a gente criou, aquele HD1.VDI, né? Bom, aí algumas informações que ele pede aqui, onde que você está, para ele ajustar a hora e data do teu sistema. Normalmente a gente escolhe aqui Araguaína, que é o fuso horário mais próximo de nós aqui, e a hora fica legal, fica igual, né? E dá o continuar. A partir daí ele vai me pedir o layout do teclado. Como eu escolhi o idioma português, ele já me colocou aqui português Brasil. Eu só testo aqui se tem C cedilha, ó, clico no C cedilha, clico no tio A, aí veja que ele está acentuando. Então está acentuando, tem C cedilha e meu teclado está configurado. Veja que maravilha, né? Aí agora continuar de novo. Nesta tela ele pergunta quem é você. Aí eu vou botar aqui, ó, meu nome é Cláudio. Quando eu colocar Cláudio, ele já sugere para mim que o nome da minha máquina virtual seja Cláudio VirtualBox, o nome do meu computador. Mas eu não quero, se eu não quiser aqui, eu vou botar o nome da minha máquina, do meu computador vai ser CCM, né? Então, tá, eu digo quem eu sou, aqui eu digo como é o nome do meu computador e aqui qual é o nome do usuário com o qual eu vou usar o computador. Eu vou escolher o meu CCM também. E aqui é a senha. Eu vou colocar a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, só para testar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? E obviamente, como é um sistema multiusuário, não é uma boa iniciar a sessão automaticamente. O melhor seria solicitar a minha senha para que eu entre. Então ele vai pedir para eu começar a usar o sistema, ele vai pedir, como vocês usam aqui no laboratório, um login e uma senha. O login nosso aqui, né, aluno, né, com a senha aluno. Pronto, aí aqui é onde você define isso. Eu, na minha máquina virtual aqui, vou definir o usuário CCM e a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Beleza, eu dou continuar aqui e a partir daí, pronto. Não faço mais nada, só espero ele terminar a cópia de todos os arquivos do sistema operacional, o que vai demorar, em média, dependendo da sua máquina, uns 20 minutos, de 20 a 30 minutos, né? Isso se você não marcou aquelas opções que eu disse lá. Bom, é importante dizer que você precisa praticar isso, né? Porque você vai ver, quando você terminar de instalar, ele vai dizer assim, quer rebootar a máquina? Aí você vai dizer que quer rebootar a máquina. Aí quando você rebootar a máquina, ele vai voltar para aquela tela do VirtualBox, que é esta aqui, ó, né?
E aí você escolhe o que? Marca a máquina de novo e dá um start nela. Aí, agora, ele não vai mais dar boot pelo sistema operacional, ele vai simplesmente dar boot pelo próprio Linux instalado, ok? Bom, notem que agora as telas estão passando, eu não tenho mais nenhuma intervenção, a minha próxima intervenção será clicar quando ele disser que a instalação concluiu e que eu posso reiniciar a minha máquina virtual, ok? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham, que vocês aproveitem, espero que usem de fato todos os recursos que o IFTO está oferecendo para vocês. Vocês têm absolutamente tudo para ser técnicos excelentes, né? Aproveitem não só a disciplina de informática aplicada a sistemas livres, mas todas as outras técnicas, né? Estou falando das técnicas porque as do núcleo comum a gente não precisa nem comentar, né? Porque física, matemática, química, biologia, história, geografia, essas coisas nós estamos super bem atendidos. Agora estamos passando por uma tentativa de reformulação de trabalho integrado com as técnicas. Então aproveitem bastante todas as disciplinas técnicas de vocês, inclusive essa, ok? Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.